Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Quarta-feira. Ler com oração Atos capítulo 13, versículo 43, que diz: Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Servir sob a determinação do Espírito. A obra que Deus realiza na terra está sob a responsabilidade do Espírito, como se pode ver no livro de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Capítulo 13, versículos 1 e 2. Antes, quando lia esses versículos, eu me perguntava: como o Espírito Santo fala? Quando esses 5 profetas e mestres da igreja se reuniram, certamente o Espírito usou alguém como porta-voz entre eles, uma vez que o Espírito habita em nós e fala em nosso interior. Assim, quando um deles, usado pelo Espírito, disse isso, houve uma confirmação imediata no coração dos 5. E, por consequência, prontamente houve um eco dentro dos que ouviram: Amém, é isso mesmo, eu confirmo. É o Espírito falando. Ao final do versículo, vemos que o Espírito Santo tem uma obra e precisa operá-la e terminá-la. Continuando em Atos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Capítulo 13, versículo 4. Depois de separar Barnabé e Saulo para a obra, o Espírito Santo os enviou para Chipre. Nessa época, as embarcações que navegavam no mar Mediterrâneo eram muito precárias. Então, com Barnabé e Saulo não era diferente. Eles devem ter passado por maus bocados, inclusive risco de naufrágio. Quando o navio deles chegou a Salamina, atravessaram toda a ilha indo até Pafos e de lá navegaram para Perge da Panfilha. Nessa altura, João Marcos, o jovem que Barnabé levou, não aguentou os sofrimentos da viagem e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. Barnabé e Saulo, porém, atravessaram Perge e foram para Antioquia da Pisídia, uma província romana vizinha da província da Galácia. Em Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo que estava no comando evidenciou o dom da palavra de Paulo. Leiamos. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Atos 13:16. O Espírito Santo que vimos até aqui como responsável por preparar a noiva, por escolher o vaso que ele quer usar, agora inverte a ordem. Antes era Barnabé e Saulo, agora Saulo e Barnabé. Como este estava no topo da lista entre os 5 e Saulo no fim da lista, ao serem enviados, a ordem foi Barnabé e Saulo. A partir de Antioquia da Pisídia, o dom da palavra de Saulo, que passou a ser chamado Paulo, no versículo 9, foi ressaltado pelo Espírito, colocando-o à frente de Barnabé. Vejamos algumas evidências da nova ordem do Espírito. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Atos 13:43, parte A. Notem que a ordem é Paulo e Barnabé. Isso deixa muito claro que o Espírito Santo é quem faz, coordena e gerencia essas coisas. Nesse mesmo princípio lemos: Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo 45.
Esse versículo nos mostra que Paulo era quem falava, e no versículo 46, novamente, vemos a ordem Paulo e Barnabé. Tal ordem foi estabelecida pelo Espírito, o administrador da obra. Ele administra sua obra da melhor maneira possível. Barnabé, por sua vez, não tinha o mínimo problema com essa inversão de ordem. Pelo contrário, respeitou a determinação do Espírito, pois em seu coração não havia ambição por posição. Não vemos Barnabé fazer nenhuma contestação, murmuração ou reclamação. Ele apenas servia debaixo da ordem e determinação do Espírito. Em nossos dias, tem sido a mesma coisa. Deus é quem determina, por meio de seu Espírito, todos os arranjos em sua obra. Vamos apenas obedecer a essa ordem e tudo correrá bem. Se, entretanto, surgir qualquer problema de posição em nosso coração, seremos deixados de lado. Por isso, sejamos simples, dizendo sim e amém a toda determinação do Espírito. Pergunta de hoje: o que significa a ordem dos nomes Barnabé e Saulo e Paulo e Barnabé? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.